Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane e para quem não me conhece, eu venho aqui no meu canal, no meu perfil, na verdade, TikTok, falando um pouquinho sobre alguns testemunhos, entre outras coisas também, que aí vocês vão ver. Mas o intuito não é esse. O intuito aqui é falar de um testemunho, a qual o Espírito Santo me incomodou e pediu para falar, porque alguém precisa ouvir isso. Mas antes desse testemunho, eu quero deixar a palavra que ele me deu para esse dia que aconteceu, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 25 e 26. E assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Para quem não sabe, eu venho com o casamento sendo restaurado pelo Senhor. E no período que a gente estava separado, eu e meu esposo, acabou que a gente teve um período muito com desavenças, a gente não estava muito em concordância com algumas coisas. E com isso, teve um dia a qual, aqui em casa, eu com 3 crianças, estava faltando algumas coisas, né? Isso foi antes de ser resolvido em relação a isso, né? E aí, sobre a separação. E aí, em questão de separação é outro testemunho, tá, gente? Mas agora eu quero falar sobre esse milagre que aconteceu na minha vida nesse dia. E aí, nesse dia, eu lembro que eu falava assim, Senhor, o arroz acabou, o arroz acabou, feijão acabou, mistura acabou. Mas no meu coração falava assim, descansa, descansa. E aí eu falei assim, Senhor, amanhã, eu achando que era, no outro dia seria domingo, no caso seria sábado, eu falei assim, Senhor, eu vou amanhã para a igreja, vou conversar com meus líderes, vou pedir ajuda, né? E eu creio que vai ficar tudo bem. A minha cabeça foi essa. Beleza. Fui para o meu trabalho, a qual eu trabalhava aqui próximo, né? E aí atendi uma cliente, a qual a primeira vez que eu a vi, ela veio fazer o cabelo, a gente conversando, ela falando com algumas coisas que ela estava fazendo, que ela ajudava, né, algumas pessoas e tal. Só que eu não falei nada sobre a minha vida, só fiquei ouvindo o que ela falou, o que ela falava. E aí teve uma hora que quando eu terminei, fui almoçar na cozinha e eu me lembrei de uma palavra que o Senhor tinha me dado e eu peguei aquela palavra que foi num congresso de escolhidas que eu ouvi a pastora Camila Barros falando: na sua geladeira não vai faltar nada. E eu peguei aquela palavra e eu fiquei conversando com o Senhor, Senhor, o Senhor falou que na minha geladeira não ia faltar nada e não vai faltar, eu creio. Fiquei conversando ali com o Senhor. E aí essa cliente veio na cozinha e falou assim, cadê fulano? Que no caso era manicure. Eu falei, ela foi almoçar. Ela, tá bom. E ela falou alguma coisa, como se assim, você quer tal coisa? Eu não entendi na hora, que eu tava de fone, né? Ouvindo alguma pregação, almoçando e ouvindo pregações, que eu fazia muito isso. Hoje em dia faço, mas naquela época era muito mais. E aí eu lembro que eu só balancei a cabeça, e saiu. Daqui a pouco, quando ela voltou, eu fui lá para fora e vi um saco em cima do lavatório. E eu falei assim, ué, de quem é esse saco? Ela, então, eu trouxe aqui uma cesta básica, que é para dar para a manicure, e tem essa outra aqui que está sobrando, né? Que eu sempre trago, na verdade, não é sobrando, eu sempre trago, na verdade, ela falando que sempre traz, porque a dona do salão sempre dava para alguém. E eu fiquei calada. Aí ela falou assim, mas você quer? Aí eu, aham. Aí ela, foi isso que eu te perguntei naquela hora, se você queria. Eu, tá. Aí eu fiquei calado. Quando ela falou assim, não, pera aí, rapidinho, faz o seguinte, olha só, pega esses 2 sacos aí que tem de cesta básica, leva para você e eu vou trazer um outro para manicure. Gente, eu comecei a chorar na hora. Eu comecei a chorar. E aí ela ficou sem entender nada e a dona também ficou sem entender nada. E ela falou, o que está acontecendo? Aí eu fui, expliquei o que aconteceu, eu expliquei o que o Senhor tinha falado. E ela falou assim, meu Deus, agora eu entendi o porquê que eu tive que vir aqui hoje e deixar essa cesta básica. E ali o Senhor me mostrou que Ele não deixava faltar nada.
E, como essa palavra disse, a sunamita era uma pessoa a qual não podia ter filhos. E aí Eliseu deu filho para ela. Só que esse filho acabou morrendo junto lá no trabalho com o pai. E ela foi correndo diretamente para o homem de Deus, porque ela sabia que somente ele queria resolver esse problema. Outras pessoas poderiam chegar para mim, na verdade, tanto é que foi algo que eu falei assim, foi muito de Deus mesmo, porque a dona mesmo do salão falou assim, gente, mas Cristiane, por que você não chegou e não falou o que estava acontecendo? E eu falei, eu não preciso falar nada, eu não consigo falar nada, eu não tenho por que falar. E aí, na palavra, o Senhor mostrou isso aqui. Mesmo nas circunstâncias que o Sunamita passou, vendo seu filho morto, ela foi até o homem de Deus, ela foi parada pelo seu servo, mas o seu servo perguntou se está tudo bem, ela está tudo bem, porque ela sabia que somente era o homem de Deus que poderia ajudá-la naquele momento. E foi exatamente isso que aconteceu. O filho dela voltou à vida. E é isso que o Senhor falou para mim. Não é necessário você falar da sua vida para muitas pessoas, pois muitas pessoas não vão resolver o seu problema. Fale diretamente com o Senhor. Porque se Jesus morreu na cruz, se o véu foi rasgado, foi para que nós pudéssemos ter diretamente a ligação com Deus. Então não precisaria eu chegar e falar para pessoas assim, ah, porque eu estou passando, vamos dizer assim, murmurar, eu estou passando por isso, ah, porque aconteceu isso, ah, porque aconteceu. Não. O próprio Senhor me mostrou ali que era justamente o que eu precisava, que Ele simplesmente ele iria fazer algo na minha vida a qual eu não imaginaria. E eu vou te falar, gente, nesse dia eu agradeci tanto a Deus, eu chorei tanto, tanto. E quando eu cheguei em casa com aquelas 2 cestas básicas, eu mostrei para os meus filhos e falei: olha como Deus é bom. Deus não deixa nada faltar. Deus vê todas as coisas. Então, tem pessoas que não é necessário você falar sobre a sua vida, mas tem pessoas a qual você pode contar sim. Mas nesse dia, o Senhor falou diretamente: confie em mim. Confie em mim. E eu confiei. Então, eu queria deixar essa palavrinha para vocês. Depois eu venho falando algumas outras coisas que aconteceu com a permissão do Senhor. Mas eu queria deixar essa palavra porque talvez você esteja precisando ouvir exatamente isso. Confie no Senhor. E quando alguém perguntar para você e você não quer falar porque não vai te ajudar, simplesmente fale: está tudo bem. Deus ainda está no controle. E creia que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Ele fez nesse dia infinitamente mais do que eu podia imaginar. Eu poderia ali ganhar só uma cesta básica, mas eu ganhei foi 2 cestas básicas. Então eu louvo a Deus por esse testemunho e espero que Deus tenha falado ao seu coração. Fique com Deus.